O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. O Senhor esteja na minha mente, nos meus lábios e no meu coração, para que com dignidade eu possa anunciar a sua santa palavra. Naquele tempo, disse Jesus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário, que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge, e o lobo as ataca e dispersa. Pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a elas devo conduzir. Elas escutarão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho poder de entregá-la e tenho poder de recebê-la novamente. Essa é a ordem que recebi do meu Pai. Palavra da salvação. Povo de Deus, espero que vocês estão lembrados. Ano passada nós meditamos, dentre outros pontos, aquele momento ou aquela situação que Pedro ficou nervoso, Pedro ficou bravo e botou o dedo no nariz do povo, dizendo: vocês mataram Deus. Mas tem uma coisa, ele ressuscitou, ele está no meio de nós. Foi isso? Semana passada, quem esteve na missa domingo passado? Passei na prova ou não? Obrigado. Não é obrigado também a lembrar de tudo, né, minha gente? Hoje nós vamos ver caso semelhante. Por quê? Nós temos novamente Pedro, aqui na primeira leitura de hoje, dos Atos dos Apóstolos, nós estamos vendo Pedro. No primeiro momento ele não está nervoso não, no segundo ele está. Por quê? Ele diz que ele estava repleto, pleno, cheio do Espírito Santo. Esse é o ponto positivo, dentre outros, mas o ponto positivo que está aqui, cheio do Espírito Santo. Esse cheio e repleto, como que nós colocarmos, é porque ele, Pedro, em nome de Jesus Cristo, que é Deus, estendeu a mão por minha conta, estendeu a mão e curou uma pessoa. Mas isso provocou alguma coisa entre o pessoal. Nós humanos somos repletos sim também do Espírito Santo, mas também cheios de falhas e defeitos. Eu disse nós.
não foi diferente daquele grupo, não. Aquele grupo, quando viu essa realização, foi tirar satisfação. E Pedro, usando um pouco de gíria, não deu outra. Novamente fica nervoso. Fica nervoso e disse: é bom que vocês saibam, a tradução é minha agora, é bom que vocês saibam, que o que eu fiz, eu não fiz em meu nome, eu fiz em nome de Jesus Cristo, que é Deus. Se ele foi curado, não é mérito meu, eu fui simplesmente um instrumento dele. E aí que o povo ficou de cabeça baixa, para não falar uma palavra desse tamanho e feia, foi embora. Eu trago esses dois pontos, do positivo e o negativo, para que a gente possa também, ao fazer o bem a alguém, muitas vezes nós somos criticados. Mas quando nós estamos imbuídos desse Espírito Santo que Pedro estava, nós nos sentimos tão felizes ou felizes quanto ele. Ele deixa aquela parte de nervosismo e passa a viver ou continuar a viver a alegria de ter podido trabalhar. Então é isso que a primeira leitura nos apresenta, né? Tem mais coisas que o Espírito Santo pode soprar em vocês, mas resumindo seria isso. Aí nós encontramos logo em seguida o Evangelho. Vocês falam, e a primeira leitura? Ela já está inclusa no Evangelho e na primeira leitura. Muito bem. Aqui, aquele Jesus que realizou maravilha pelas mãos de Pedro, ele então se apresenta. Só que hoje ele se apresenta de uma maneira diferente. Semana passada ele apresentou, o povo achou que ele era fantasma, aí ele disse: bota o teu dedo aqui, veja, venha conversar comigo, sou eu mesmo. Foi a manifestação dele. Hoje ele se apresenta como bom pastor. Veja bem, meu bom povo, eu sou o bom, não o mais ou menos, não o menor, eu sou o bom. E aí ele já pega aqueles que criticam a sua bondade, como criticou a bondade de Pedro, e diz: o mercenário, ele não dá valor ao trabalho dele. Tanto que as ovelhas que é entregue ao mercenário, é possível que elas se dispersam, é possível que elas se percam. E ele foi claro, porque o mercenário não ama, não quer muito bem as ovelhas. Quando chega o lobo ou um outro depredador, ele deixa a ovelha ou as ovelhas, foge e as ovelhas são presas pelas presas. Então ele critica sim, agora é o Cristo que critica o mercenário e valoriza o pastor que dá a vida. E aí ele diz: eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Não foi qualquer um que me entregou as ovelhas, foi meu pai que entregou. Se meu pai me entregou, é porque ele tinha confiança em mim, e eu dou a vida. E disso todos nós já estamos sabendo, através da paixão, através da morte, mas sobretudo a presença dele no meio do povo. Então, minha gente, o que a gente pode levar mais para a nossa casa depois de termos na nossa frente o bom pastor, o bom pastor? Nós vamos levar para a nossa casa, porque na minha frente tem pastores e pastoras. Quando que nós recebemos esse ministério de pastor, pastora? Lá no batismo. Lá no batismo nós recebemos 3 missões: ser sacerdote, não o meu sacerdócio, também, mas não o meu.
ser profeta e ser rei. Aí está a busca na santificação que Pedro fez na primeira leitura. Sacerdote. Profeta, anunciar, ser catequista. Foi o que Pedro fez e o Cristo também falou. E ser rei, aqui que entra o pastoreio. Não é ser um rei sentado num trono com um cetro de... Não, é ser líder, é ser anunciador. Isso é ser o pastor que fala aqui no texto de hoje para cada um de nós. E uma coisa, só para terminar minha meditação, ele diz o seguinte: ninguém, está bem claro aqui, ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Assumiu o compromisso, custe o que custar. As tentações que poderiam vir para ele também, que ele foi tentado, ele não desanimou. Por quê? Primeiro de tudo, ele confiou no Senhor. Segundo, o compromisso que ele também assumiu de conduzir suas ovelhas. Pronto. Essa semana, então, nós vamos levar como lição de casa. Pedro, nervoso, mas operando maravilhas. O Cristo que assume o compromisso de ser o bom pastor. E nós que assumimos também o compromisso de ser bons pastores e pastoras da Igreja de Deus. Nós vamos parar um momentinho em silêncio e nós vamos meditar nesses dois quadros que nós acabamos de pintar. O de Pedro e de Jesus.